Bom dia a todos. Hoje, nós estamos reunidos em assembleia comunitária. Hoje era o dia da assembleia, A assembleia, a gente já finalizou ela antes do culto, E importantes decisões aí, demonstrações do ano passado foram passados aqui para a comunidade. Agora a gente roga a Deus, que nos conduza com a sua sabedoria para que as decisões que foram encaminhadas sejam para testemunho e engrandecimento do seu nome. Também celebramos o 4º domingo da Quaresma e a palavra de Deus para esse domingo nos conclama a encontrar a face de Jesus Cristo, a luz que ilumina a nossa vida. Cristo quer nos arrancar da escuridão, quer curar a nossa cegueira para o brilho da sua presença nos coloque novamente em direção ao reino de Deus. Sejamos todos acolhidos por esta luz que hoje nos reúne e que nesta casa de Deus possamos partilhar da comunhão e render glórias ao nosso Criador. Os visitantes? Fala agora. Eu vou falar. Bom dia para toda a comunidade. Quero acolher de forma especial aqui entre nós os seminaristas Flávio e Vinícius, por favor. Levantem-se aí para a comunidade poder ver vocês dois. Eles estão em atividade acadêmica, faz parte também do curso deles visitar e conhecer comunidades que não a Igreja Presbiteriana, e eles estão aqui entre nós. E sejam acolhidos, bem recebidos aqui em nossa comunidade. Vocês querem sentar mais aqui na frente? Sentem aqui pertinho de mim aqui, ó. Tá? Eu gosto de seminaristas. Então, Flávio e Vinícius, sintam-se bem aqui entre nós, acolhidos aqui em nossa comunidade, tá bom? Vamos nos colocar de pé. O nosso socorro vem do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é todo-poderoso, Ele tem compaixão de nós. E por amor ao seu Filho, entregou a este mundo o próprio Filho para a morte e para a nossa salvação. E assim também, através dele, nos perdoou todos os pecados. Como nos ensina 2 Crônicas 39. O Senhor é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. No amparo do Espírito Santo, perto está o Senhor do que tem coração quebrantado. Confessados os nossos pecados, enquanto ministro desta igreja, declaro que o pecado está perdoado em nome de Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, a paixão do teu Filho, Jesus Cristo, aconteceu por causa do teu infinito amor divino. Por causa da cruz, recebemos o direito de sermos cidadãos no teu reino, tendo a paz novamente restaurada contigo. Agradecemos-te de coração por nos salvar e por podermos te adorar e ouvir.
Te adoramos, te rogamos, ó Pai, que nos ilumines com teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra. A nossa própria luz não basta. Ela nos deixa cegos no escuro. Que teu Espírito nos abra o coração, para que teu Evangelho possa frutificar em nós. Por Cristo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Vamos cantar o hino 585 do LCI. Foi na cruz. Ó bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Vem ouvir a palavra da graça sem par, para que em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Sou o Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas, as justiças e da lei. Apressado fugi, em Jesus escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, salvo e alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Sigo então com a palavra da Bíblia, que está em João 9, os versículos de 1 a 13. Por favor, eu gostaria que a comunidade ficasse em pé para escutar a palavra da salvação. Na minha Bíblia, na página 125 do Novo Testamento. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos, que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. Até aqui, palavra da salvação.
Oremos. Bondoso Deus e Pai, queremos agora ouvir a pregação da Tua palavra. Queremos que Tu fales ao nosso coração sobre os mistérios da Tua presença e do Teu reino entre nós. Queremos, ó Pai, que nos dê discernimento na fé, clareza na caminhada e um testemunho sincero do que é servir a Ti e cumprir a Tua vontade. Por isso, ó Deus, abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Ti. E que as nossas palavras sejam palavras coerentes com aquilo que Tu esperas que seja pronunciado. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. A igreja tem a bondade de tomar os lugares. Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus quando se depararam com o cego à beira do caminho. O povo entendia na sua época, desde as culturas mais antigas da vivência israelita, que Deus ele punia as pessoas desobedientes. Havia uma maldição que caía sobre a pessoa ou sobre toda a sua descendência devido à desobediência. E tantas vezes essa punição era vista na carne, através da lepra, através da cegueira, e tantas outras doenças que se manifestavam entre o povo. O sacerdote era encarregado de diagnosticar a maldição da pessoa. E automaticamente aquela pessoa era excluída da convivência social. Era um rótulo mesquinho que as pessoas recebiam, uma má interpretação que havia sobre a presença de Deus na vida das pessoas. Mas o interessante é que hoje este mesmo rótulo, com todo o conhecimento que nós temos, esta má interpretação ainda perdura. Quando nós entendemos que Deus ele pune com variados males as pessoas das quais julgamos ter pecados, nunca julgamos nós, mas os outros. E ele retribui com bênçãos aqueles que nós julgamos crentes. Quantas vezes julgamos os outros e ajudamos a mantê-los caídos no chão do nosso desdém? O encontro com Jesus, ele se deu logo após um tenso embate que Jesus teve no templo com os mestres da lei e os fariseus. O problema do embate anterior a este encontro é que havia aos pés de Jesus uma mulher considerada adúltera. E aí se desenrolou toda uma conversa, toda uma tensão por Jesus ter perdoado aquela mulher. Chegou a tal ponto que, ao final da conversa, os seus inquisidores, os fariseus e mestres da lei, queriam apedrejar Jesus. Jesus ele teve que sair meio que correndo do espaço do templo, e aí, neste caminho, ele encontra com o cego de nascença. O que João ele quer nos dar de recado com esses dois eventos sendo conectados entre si? Primeiro, João quer dizer, olha, Jesus ele lidou lá no templo com cegos espirituais. Não compreendiam a presença de Deus na vida deles, e quanto mais naquele que Deus perdoa. Mas, depois disso, Jesus ele encontrou um cego de nascença, que cresceu e viveu na escuridão da sua cegueira visual.
Então é o motivo pelo qual João ele vai conectando as diferentes cegueiras da humanidade. Alguns doentes, e aí é um episódio peculiar do nosso texto, alguns doentes gritavam pela misericórdia de Jesus. Se a gente lê as passagens bíblicas dos evangelhos, a grande maioria não se detinha em gritar por Jesus, em pedir por clemência, em pedir por misericórdia. Mas, de forma peculiar, este homem está calado. Vocês podem dizer, não, mas ele é cego. Mas Bartimeu não era também cego. E ele gritou por misericórdia. Ou seja, não havia como Jesus passar por um determinado local sem que houvesse um certo alvoroço, sem que o movimento em nossa volta não denotasse que algo diferente estava acontecendo. E por curiosidade eles perguntavam quem é. Mas este homem, este cego, ele não está curioso. Ele está calado. Nada aguçou a curiosidade dele com relação à proximidade de Jesus. Carregar sobre si o pensamento da maldição de Deus já era uma penúria muito grande. Talvez ele, todos os dias, sentado na beira do caminho, tivesse que enfrentar o desprezo das pessoas, sendo duramente obrigado a sofrer com a apatia, com o preconceito, com a aversão. Ele foi colocado naquele lugar, naquela marginalidade de forma imposta. E aí, como ele não era visto, tudo denota que ele tenha se anulado para o mundo, aceitado a sua dor, carregando calado o seu tormento, o seu sofrimento, a sua condição de ser tratado como ninguém. Pelo veredito religioso da época dele, como é que ele poderia questionar, como é que ele poderia medir forças com o próprio Deus, se Deus o havia amaldiçoado? Aquela sua dita maldição fê-lo fechar para si mesmo. E o seu interior, tão cheio de culpa diante de Deus, pode ter virado também uma completa escuridão. Porque nada a ver, físico e também espiritualmente, ele apenas pode ser visto. Mas ele não é visto por ninguém. Aliás, esse sentimento do cego é a marca das pessoas que abraçam as suas quedas, as suas derrotas e desistem de tudo. Pessoas que fecham as portas para o mundo ou que se inclinam forçosamente diante da depreciação que os outros lhe impunham. Quantos de nós sentam-se à beira do caminho para sobreviver das migalhas lançadas pelo desprezo dos outros? Mas quem disse que nós somos anônimos na multidão? O coração de Deus, meus amados, ele se move de misericórdia e não se contenta com o fato de que estejamos entregues à própria sorte. O milagre da presença de Deus em nossa vida nos possibilita a restauração. Ainda que aquele cego não perceba ou não esboce reação à passagem de Jesus Cristo, o olhar de Deus o percebe. Veja que coisa maravilhosa na vida deste cego. Naquele instante, o seu mundo iria mudar. Se ele não via o mundo, o Senhor do mundo estava vendo ele. E nada mais nos completa do que saber que o Senhor do mundo nos vê. Então Jesus, ele se incomoda com a total perda de visão daquele cego, que além de física também se estendia pela sua desesperança, pela sua incapacidade de ver além da sua cegueira.
Ele estava preso naquele local com seu silêncio sepulcral. A escuridão dos seus olhos também se convertera em escuridão para a sua vida. Ele sequer consegue gritar pela clemência de Deus. Por isso, e aí a gente entende, Cristo vai responder aos discípulos. Ele é cego, sim. E Cristo está dizendo, ele é cego visualmente, sim. Mas não por causa dos pecados dele. E nem por causa dos pecados dos pais dele. E aí Jesus Cristo agora está falando da outra cegueira. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Ele está dizendo, ó, ele é cego visualmente, isso está nítido para nós. Mas a cegueira que ele tem não é questão de pecado. Não é uma questão de herança, porque Deus ele não pune as pessoas com isto. Ele está cego para outra coisa. E o poder de Deus precisa se mover nele, para ele de fato ver. Então Cristo está dizendo, olha, nenhuma coisa neste mundo que nos ponha cego espiritualmente pode nos impedir o acesso a Deus. Dito isso, Jesus então ele invade a vida daquele homem, ele não pede permissão. Ele não pede para dizer, olha, eu vou te curar. Ele perturba aquele incômodo silêncio do cego, aquela privacidade sepulcral dele. Mesmo que esse não clame por clemência e por socorro, porque tantas vezes a gente cai tanto no chão que a gente não consegue se reerguer mais. É o caso deste cego. E olha a curiosidade de tudo, porque Jesus ele poderia simplesmente dizer, veja novamente. Mas Cristo não faz isso. Ele tem poder para isso. Ele curou um servo de um centurião simplesmente com palavras, sem ir lá. Cristo tem poder de curar com as palavras, mas ele não faz isso. Não com este cego. Ele faz barro com sua saliva, passa nos olhos dele e pede para que ele fosse lavar no tanque de Siloé. Se a gente imaginar que Jesus Cristo ele está perto da região do templo, e aí o cego tem que ir lá no tanque de Siloé, isso dava quase 2 quilômetros, ladeira abaixo, você imagina nisso? Jesus taca lama na minha cara, é claro que eu vou lavar meu olho. Vejam que ele não sabe quem é Jesus, porque quando perguntam para ele quem fez isso, foi um homem chamado Jesus. Ele não sabe quem é. Esse gesto pouco casual que Cristo opera, segue um curso de curas que a gente tem que olhar no texto. Aquele cego, ele aceitou o peso de sentar-se à margem. Ele aceitou a indiferença do mundo sobre os seus ombros e deixou de ver a si mesmo em sua escuridão interior. A sua primeira cura foi ter que se levantar daquela condição a qual foi imposta por sua cegueira. Era preciso sair daquele lugar. Aquele não era o caminho dele. Com os olhos lamacentos, ao se levantar para lavá-los lá no tanque de Siloé, a primeira cura então acontece. Deus o arranca da sua condição de ser rebaixado e menosprezado a um canto do mundo. Deus retira do preconceito que o deixara atado àquele local. Então, ao chegar no tanque de Siloé e lavar os seus olhos, a segunda cura, ela vem a acontecer. Vocês podem até imaginar, não, a segunda cura é a visão dele sendo restituída, mas não é. É claro que, dada a condição deste homem, creio que nada tenha lhe arrancado mais o suspiro do que a experiência de ter os seus olhos novamente abertos. Mas Cristo visava outra cura no tanque de Siloé. Além de perceber o multicolorido do mundo que lhe fora omitido pela sua cegueira, olha que coisa bela que Cristo quer trazer para ele. Sobre a lâmina da água, ele começa a ver a silhueta
da sua própria face. Ele enxerga a si mesmo pela primeira vez. Não é como a cura de Bartimeu, que Jesus diz, veja, e Bartimeu está vendo o mundo. Jesus queria curar esse homem de muito mais coisas que a sua cegueira de nascença. E o tanque de Siloé lhe permitiu com que ele pudesse ver o reflexo da sua imagem, da imagem e semelhança de Deus. E ele se perceber que ele era uma criatura amada por nosso Criador. Ali foi a maior cura que Jesus fez. Não que lhe tirasse a sua cegueira visual, mas que lhe arrancasse do peito a escuridão da sua cegueira. Então, ao ver quem ele era, Cristo intencionava que ele abrisse os olhos, mas do coração. Os olhos do silêncio, que não pedia por clemência, que havia desistido de tudo. Queria que a luz de Deus entrasse na escuridão da sua alma e fizesse ele perceber a cegueira da alma dele. Ele precisava de enxergar para além da dor dele, do pessimismo dele, da apatia pelo mundo, das amarras, da indiferença frente à própria vida. Cristo desejava curar sua cegueira espiritual. Quando ele se visse como um grande presente de Deus, estava completa toda a cura. Amada igreja, queridos irmãos, há tantos que vivem na cegueira espiritual. Há inúmeras pessoas que tudo podem ver, mas que nada conseguem enxergar. Elas são totalmente cegas para Deus. São totalmente consumidas pela escuridão do seu interior, que as impede de ver o nosso Salvador e o milagre à nossa frente. Somente Cristo pode nos devolver a verdadeira visão de Deus. Pode ocorrer que a cura que nós buscamos nem sempre seja a cura que nós precisamos. Aquele cego, ele não precisava ser curado da sua visão física. Ele precisava ser curado da sua cegueira da alma. O que debilitava ele, o que lançou ele ao completo desdém, foi exatamente a sua percepção de que Deus o abandonara e ele acreditava nisto. A cegueira visual havia maculado tanto o seu coração que ele nem percebe que Cristo está próximo dele, que Deus está no seu caminho. Quantos de nós somos cegos espirituais e não percebemos que Deus está no nosso caminho? Mas o cego é reconduzido ao caminho da fé no seu encontro com Jesus. E em nenhum momento ele se mostrou reticente às palavras daquele estranho homem, que até então ele não conhecia. Pelo contrário, ele foi, ele obedeceu. Sabe por quê? Porque alguém se importava com ele. Simples. Ninguém nunca se importou com ele, mas alguém se importava com ele. Alguém lhe deu sinal de esperança e ele confiou, por mais que não soubesse que era Deus. É bom a gente se importar com as pessoas à nossa volta. Às vezes, eu ouço vozes descrentes dizendo que Deus é uma farsa, uma criação do nosso coração perdido. Dizem que Ele nos pede obediência, dependência cega à vontade dEle, enquanto brinca com as nossas impotências. Certo religioso chamado Elder Parker, ele dizia que nós não somos obedientes a Deus porque somos cegos. Somos obedientes a Deus porque de fato nós vemos. É importante isso. Quando a palavra de Deus chega até nós, é preciso confiar
É preciso seguir pelo caminho que Ele nos direciona. Ele aponta para o caminho da cura da cegueira espiritual. Que ofusca em nós o amor e que essa cegueira para nós também é o nosso pior juiz. A cegueira espiritual nos mantém afastados da graça de Deus e do presente da vida que Ele nos dá. Então, amados, quando o campo da nossa visão espiritual é estreito, não vemos mais a Deus e somos jogados de fato para o pecado. Mas quando entramos numa experiência pessoal de falar com Deus, sabendo ouvir a sua voz, a fé, ela nasce aliada à certeza espiritual de que estamos no caminho certo da cura, no caminho certo da luz que brilha na eternidade. Então oremos sempre para que a graça e o amor de Deus abram os nossos olhos espirituais. Oremos para que a luz da sua presença cure a cegueira da nossa fé. E assim possamos ver os trilhos que nos conduzem para o caminho da salvação em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Tem vídeo, pastor? Não. Tem vídeo, não? Tem. Agradecemos as ofertas do dia 12/3 de 2023, que somaram R$ 544 e foram destinadas para a nossa comunidade e suas atividades. As ofertas de hoje são destinadas para a IECLB, para o Fundo de Missão do Sino do Sudeste. O Sino do Sudeste organiza Fórum de Missão Sinodal no primeiro semestre de 2023. O objetivo deste fórum é definir orientações de trabalho pastoral e comunitário para fazer frente aos imensos desafios da Igreja Luterana no Sudeste do Brasil. Esta reflexão será também repassada para as instâncias nacionais e será subsídio ao lado das ideias dos demais sínodos, para a definição das próximas metas missionárias da IECLB. Você pode contribuir com ideias e recursos na definição dos objetivos prioritários, de forma a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe as dádivas, doadores e quem fizer uso da nossa oferta. Nós vamos passar a sacola, né? E aí é sempre, como a gente sempre fala, quem for fazer uma contribuição, né, ou uma doação para a própria paróquia, coloque dentro dos envelopes que se encontram no banco. Todos os valores que estiverem diretamente colocados na sacola, esses sim vão para o fundo de missão do Sino do Sudeste. Ok? Vamos cantar enquanto a gente recolhe. Vamos cantar o hino de ofertas, é o 617. Da celeste vida, vem, descobre o teu poder. Vivifico sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, vem
venha a todos conceder, venha a todos conceder. Venha abrir teu santo livro, resplandece, ó luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livros teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos alegria, Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, exultemos, entoando teu louvor, entoando o teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz, e teremos alegria, vida e luz, alegria e vida e luz. Nos coloquemos de pé. Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu servo. Pois, na noite em que foi traído ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Ele, o qual, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Reunidos nesta mesa, celebramos a vitória do sofrimento, morte e ressurreição do teu Filho. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, para libertá-la de todo o mal e aperfeiçoá-la em teu amor,
e reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino, que para ela preparaste. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim nos diz a Santa Palavra: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares. Nós queremos agora fazer o momento da distribuição da Santa Ceia. Sempre recordo que a ceia é uma oferta de Deus para nós, é um presente que Cristo oferece à igreja como um todo. Nenhuma igreja ela tem o direito de se apossar aquilo que é graça divina. Por isso todos nós, até de outras igrejas, tá? Fiquem bem à vontade, somos convidados a participar da mesa, porque a ceia não é da igreja luterana, a ceia é do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele quer que nós nos alimentemos da presença dEle. Nós temos o hábito aqui de fazer a Santa Ceia em volta do altar, em círculo, e aí a Beth ela vai acompanhar a comunidade com música instrumental e o presbitério é convidado a ajudar a servir a ceia aqui. Vocês vão receber o kitzinho, tá? Para ficar fácil e não cair a hóstia, vocês virem de cabeça para baixo, puxa a tampinha e aí a hóstia ela fica aqui na tampinha, tá? Quem receber esse kit aqui, ele é diferente, tá bom? É só abrir a tampinha que tá aqui em cima, tá? Assim nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e dê a vós a paz.
Abençoai-vos assim o nosso Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Quem permanece unido a mim, permanece unido ao meu Pai. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Coloca aqui. Nós queremos agora fazer um momento das orações da igreja, intercessões. Eu pergunto à comunidade, vocês têm algum pedido a lembrar neste momento de oração final? Certo. Sua mãe? Como é o nome dela? Valtral. Beth? Rosa? Certo. Está debilitada na saúde também. Ok. Também para saúde, Beth? Como é o nome dela?
Hã? A Ana Rita. Aham. Certo. Algum outro pedido de oração? Marcel? Marcel. Marcel. Aham. Sim, Mauro. Ah, tá em recuperação. Uhum. Certo. Jonathan. Saúde também? Ah, tá. Acho que eu vi. Ah. Larissa. Certo. Mais algum outro pedido? Vamos então fazer um momento de oração. Misericordioso Deus, bondoso Pai, o que pudemos ouvir hoje nos deixou contentes, porque através do Teu Filho, a luz do Teu amor chega na escuridão da nossa vida e ilumina tudo em nós, porque Cristo nos oferta a luz divina. Somos gratos a Deus porque Cristo também aceitou sua paixão dolorosa para nos livrar de toda a culpa. Somos gratos pela ceia que nos alimentou há pouco. Somos gratos porque a entrega do Senhor por nós nos enche o coração da salvação e nos dá a paz contigo. Agora, Senhor, dá-nos vida renovada, abençoa e fortalece a todos os que se esforçam pela paz. Ajuda-nos a propagar e a testemunhar o Teu Evangelho e guia o Teu povo para a promoção da vida em abundância. Ilumina, ó Pai, as nossas famílias, o nosso país, dá direção ao mundo para o encontro contigo. Ilumina as nossas lideranças e todas as pessoas que se empenham no zelo da Tua messe. Cuida, Senhor, das pessoas que fraquejam na fé, das pessoas que não têm mais esperanças e das que são tentadas pelo mal. Cuida das pessoas enfermas e de todas que caem na dor do luto e no desespero. Lembra também daquelas que estão em recuperação e carecem também do Teu cuidado. Aqui lembramos, ó Pai, da vida e saúde da senhora Waltraud, que se encontra internada, de Rosa, de Ana Rita, de Marcel, de Sônia, de Jonathan. Lembramos, ó Deus, também da pequena Alice lá no Espírito Santo, de Clério também, lá do Espírito Santo, que sofreu uma imputação. Seja, ó Deus, no momento da dor, seja no momento em que estão em processo de recuperação, a cada um entregamos aqui em Tuas mãos, colocando também aqui a Larissa, para que Tu, ó Pai, receba a cada pessoa e coloque nelas os Teus cuidados, a Tua proteção, a Tua esperança, na graça, ó Pai, de que somente em Tuas mãos, nos momentos de angústia, nós assim podemos confiar. Tu és o nosso médico, Tu és a nossa cura, e em Tuas mãos encontramos o restabelecimento em plena dor. Por isso, ó Deus, que a Tua presença seja com cada pessoa aqui lembrada em palavras, mas também com aquelas das quais não colocamos aqui em palavras.
Envia, ó Pai, pessoas que saibam também ajudar a cada uma delas, mostrando-lhes que elas não estão esquecidas ou abandonadas. Intercedemos, Senhor, pelos casais e pelas famílias, para que vivam pelo perdão e mútua unidade. Coloca a tua mão em nossa vida e na vida de todas as pessoas que esperam em ti. Senhor, a ti oramos e tudo entregamos, por intermédio de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os lugares. Vamos lá, então, aos avisos da igreja. Nós teremos, então, no próximo domingo, dia 26/3, o nosso próximo culto, com culto infantil. Nós estamos aí apresentando, né, os dados financeiros. As contribuições de março alcançaram 42% de entrada, nos faltando ainda 58% para cumprir as nossas obrigações registradas até agora no mês corrente. Oi? Então estamos melhor, então. Então estamos com 58% de entrada e 42% que faltam para alcançar. Ofertas de louvor. As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelo Pix, que a gente usa o CNPJ. O depósito ou transferência bancária também, com o número da conta, estão aí apresentados. E o que nos anima a ofertar é a palavra de 2 Coríntios 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos falar ainda que continuamos ainda, né, coletando as informações do cadastro de membros. Neste ano haverá um cadastro único de membros de toda a igreja IECLB. Por isso estamos atualizando as informações dos que se consideram membros da nossa comunidade com a ficha cadastral fornecida pela IECLB, a serem lançadas no sistema integrado. É importante a gente dizer que a ficha, né, ela tem por isso que nós estamos entregando em papel, ela tem que ser assinada por causa da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E elas encontram-se no átrio e são individuais, né? Então, não é uma por família, é uma por membro. Lembretes, conferência sinodal de ministros, segundas e terças-feiras. 20 e 21/3, a dança sênior. Na quarta-feira, 22/3. Não, a dança sênior, que é quarta-feira, 22/3, ou pastor? Às 14h30. Coral na quinta, 23/3, às 20 horas. Ensino confirmatório, no próximo sábado, dia 25/3, às 9 horas. A árvore da Páscoa. Nós temos aqui atrás, né, a árvore de Páscoa que foi confeccionada pela Beth Santana. Obrigado, Beth. Tá linda a árvore. E convidamos a quem puder, né, durante o tempo da quaresma, que tragam ovos coloridos para pendurarem nela. Tá? E o encontro de casais, dia 31/3, às 20 horas. O grupo vai dar algum aviso? Grupo de casais? E agora eu passo, então, para o relatório pastoral. Você vai fazer? Já foi, né? Já foi no...
Tá. Agora o Rodolfo quer fazer uma apresentação? É importante? Passo a palavra para o Rodolfo. Tesoureiro. Bom dia a todos. Nós achamos importante dar uma revisada na apresentação que eu fiz na Assembleia agora mais cedo. Prometo que vai ser breve, porque está bem resumida. Aí, Matheus, se você puder colocar, a gente vai passar pelos slides. Por quê? A mensagem é muito importante. Nós arrecadamos um total de R$337 mil no ano passado, no ano de 2022. Porém, os nossos custos foram da ordem de R$336 mil. Eu estou falando em números aproximados. Pode passar o próximo, Matheus, por favor. Ali estão os dados em que nós começamos o ano de 2022 com 31/12, né, com caixa que tinha lá, de R$66 mil. Tem o efeito caixa, que são as despesas da primeira semana de janeiro, então a gente começa a medir o mês de janeiro, e aí vocês podem ver que nós começamos o ano efetivamente com R$52.600 e terminamos com R$79 mil. Nós não colocamos janeiro desse ano, porque já é o escopo do próximo exercício, que não é a pauta da Assembleia, que foi realizada hoje de manhã. Pode passar, Matheus, por favor. Abertura pelas atividades. Nós temos um controle, só que ele é muito grande. Não dá para colocar aqui, ele não fica nem visual, mas todos aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem me fazer uma pergunta para mim ou para qualquer presbítero, por favor, fiquem à vontade. Basicamente, pode passar mais uma, Matheus, por favor. Nós temos uma média de entrada de R$28 mil, R$28.124, mais a saída da mesma ordem, com os nossos custos. Importante a gente relembrar para todos que as nossas contribuições elas representam 80% das receitas. Se nós tirarmos o efeito doações, que não tem uma previsibilidade, ou as entradas nas festas, nós podemos tirar daquele 337 cerca de R$57 mil, ou seja, nós não pagaríamos as nossas contas se não tivesse sido feitas as doações e as 3 principais festas que foram feitas no ano passado. Pode passar mais uma. Então ali nós temos a média de R$28.124, os R$337 mil que eu mencionei de total de entrada. E em amarelinho eu destaquei as principais, que são o quê? A contribuição, lógico, mais os R$50 mil aproximadamente das festas e doações. Que está ali 23, mais os R$27 mil. A próxima, por favor. Então, se a gente tira dos 337 o efeito festa e doação, nós teríamos R$287 mil, que não faz frente à saída de 336 mil. Tá? É importantíssimo a gente estar engajado, né, e por isso foi importante revisar essa apresentação agora. O pessoal que está em casa nos assistindo, pelo que eu vi lá, não sei se o Matheus pode confirmar, mas tinha em torno de 23 pessoas assistindo o culto agora, online. Pode passar a próxima, por favor. Aqui eu destaco as principais festas. A pizzada, que nós tivemos em maio, depois a feijoada e depois a festa anual, que nós tivemos as maiores receitas aí. Porém, vale lembrar que no passado a gente já teve lucro líquido de festas aqui da ordem de 10, 12, 16 mil reais. E agora a gente está falando de 2.900, 7 mil e os 4.700 da festa anual. Importante a gente pegar o calendário da igreja, colocar a gente sabe que às vezes tem uma festa, eu não posso ir, tem um outro compromisso, um problema, mas é importante a gente se programar durante o ano para dar essa força para a gente nas festas, tá? Porque se a gente tira o efeito presbitério, que eu chamo, ou seja, o pessoal que vai, organiza e leva as famílias também, isso cairia pela metade essa receita, tá? Então a gente precisa do engajamento da comunidade. Pessoal que está assistindo em casa, por favor. Pode passar a próxima. E aqui é o que o Mauro acabou de mostrar, que a gente faz o controle mês a mês, só que aqui a gente pega o último domingo do mês. Então janeiro ficou faltando 40%, depois a gente fechou em 98%. Por quê? Final de ano a gente sabe, o pessoal recebe 13º, ou tira férias, ou tem uma receita extra, bonificação e etc. Acaba contribuindo mais. Agora os meses de fevereiro e março a receita cai bastante. Aí pode passar o próximo, que aí já é o efeito de janeiro desse ano, que o Mauro acabou de mostrar, só como eu falei, não consta o último domingo, então os números estão um pouco diferentes. Mas fechou em 102, que nem o Mauro mostrou,
mas no último domingo ainda faltavam 34% para a gente pagar as contas. Então, na última semana é sempre muito corrido, porque as despesas ocorrem nos primeiros 5 dias úteis, né? Acho que é isso, né, Mauro? Beleza? Foi aprovado pelo Conselho Fiscal e foi aprovado pela Assembleia, mas eu acho que é isso. Beleza? Obrigado, pessoal. Queremos então agora nos despedir deste momento celebrativo. Convido a igreja a colocarmos de pé. Que Deus toque nossos olhos para que possamos enxergar. Que Deus toque nossos ouvidos para que possamos de fato ouvir. Toque a nossa boca para que possamos testemunhar sua mensagem. Toque nossas mãos para ofertar gratidão. Toque nossa vida para que o Espírito Santo possa nos envolver. Toque o nosso coração e nos permita sentir o seu amor. Que assim nos abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrando também que o próximo culto é o culto que nós fazemos a bênção dos aniversariantes do mês, né? E aí quem está fazendo aniversário no mês é convidado a vir para receber a bênção aí do mês de março. Fiquem com Deus, que vocês tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana. Aqueles também que nos acompanham na transmissão, que tenham uma abençoada semana na paz e presença de Deus. Vamos em paz, servamos a Deus com alegria. Eu desejo um bom dia para toda a comunidade. Nós temos ainda o nosso canto final. Peço para que vocês possam se sentar.